L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Salve pessoal, tudo bom? Você está ouvindo Para Acabar com o Juízo, seu podcast semanal de leitura do Antiédipo e mensagens pipocando aqui no celular, que é onde eu gravo esse trem. E como toda semana a gente vai ler o Antiédipo. Hoje gravando num horário de gente, num horário regular, num dia de gente, que é na quinta-feira, que é o dia que esse episódio vai ao ar. E que mais? Que acabou de sair no Instagram um mini curso desse que vos fala, que é o mini curso O Nietzsche de Deleuze. É isso, vou mais uma vez aí convidado pelo queridíssimo Leandro Carmelini, da página Rizoma Silício do Instagram, vou organizar um cursinho aí de 4 encontros. Da outra vez eu organizei um do Cuidado de Si, do Foucault e do Nietzsche, e agora é um Nietzsche de Deleuze, né? Porque faz 50 anos que o Deleuze bateu as botas e faz 100 anos que ele nasceu, né? O centenário. Aí o Leandro tá organizando essa atividade aí, bem especial. Agora vai ter o Bergson de Deleuze, vai ter Deleuze no cinema. Caraca, tem um caminhão aqui, parece um navio. Vai ter o Spinoza de Deleuze, vai ter vários cursos legais aí, então fiquem de olho quem curtir essa coisa. A página chama Rizoma Silício, né? E esse curso eu vou oferecer de 9 de junho até a última segunda de junho, que eu acho que é 25, é isso? Sempre segundas de 9 a dia 30 de junho. Sempre as segundas de 7 às 9. Os encontros ficam gravados também, acho que o valor é R$180. Se precisar de alguma coisa de bolsa, quiser uma parada assim, se tiver apertar de grana, fala com o Leandro lá também, que libero vaga mais tranquila aí de grana para quem precisar, para quem quiser. E nisso também vou acabar aos pouquinhos lançando também o livro, né, o Genealogia Clínica, o Nietzsche, Nietzsche, a Experiência do Sofrimento, que é um livro que eu publiquei ano passado, mas eu não lancei, né? Então acho que eu vou começar essa saga de lançamento junto aí, que é pertinente. Cara, o Nietzsche de Deleuze, o Deleuze tem 2 livros, né, sobre o Nietzsche. O Nietzsche é Filosofia e um que é só Nietzsche, assim, que é de apresentação. E o Nietzsche é Filosofia, ele é fundamental, assim, para o pensamento do Deleuze, pensamento do Antiédipo, que a gente está lendo aqui também. E tinha muito tempo que eu não me debruçava, porque eu senti que se eu fosse entender o Nietzsche pelo Deleuze, eu ia fazer um trabalho sobre o Deleuze, não sobre o Nietzsche, porque o Deleuze é muito safado, né, cara? Ele, pelo menos com Nietzsche, mas dizem que com Kant, com Bergson, com Spinoza principalmente acontece muito isso, né? Se você lê esses autores pelo viés do Deleuze, pelo comentário do Deleuze, é muito difícil você se desfazer dessa interpretação, assim, sabe? Você acaba lendo muito confuso, muito misturado mesmo. E eu acho que tem suas diferenças, assim, tem as forçações de barra do Deleuze, que ele não inventa, mas ele aumenta muito umas coisas. Até a história mesmo de chamar de vontade de potência em vez de vontade de poder. Os caminhos que ele faz no trabalho do Nietzsche é muito autoral mesmo, né? Não é só um comentário, né? Não é só um resumão do Nietzsche, é algo que ele já está pensando a partir do Nietzsche, assim, de um jeitão bem francês de dizer, é isso aqui que o Nietzsche está falando, né? Isso fica. Tanto que o Foucault e o Deleuze têm usos e interpretações muito diferentes do Nietzsche, né? O Nietzsche do Foucault, ele é o Nietzsche da genealogia, o Nietzsche cinzento, o Nietzsche pragmático. O Nietzsche do Deleuze, ele é mais, de alguma forma, vitalista, né? O da vontade de potência, o do atomismo, da química, do eterno retorno. É mais o Nietzsche da experiência, assim, né? Porquanto o Nietzsche do Foucault é um Nietzsche da história, né? Da relação genealógica com a história, assim, de desconstrução do sentido histórico. Mas aí são 2 autores legais, franceses, que pensam esse camarada germânico aí, que é o Nietzsche. E aí a gente vai discutir bastante esse livro, Nietzsche e Filosofia, que é uma pedrada, né? Que é onde o Deleuze trabalha nada mais, nada menos que toda a ideia que o Nietzsche só apresenta ali no Vontade de Poder, Vontade de Potência, né? Que é um livro póstumo do Nietzsche. Eu estou reparando isso. Deleuze gasta a coisa da força ativa, força reativa, vontade afirmativa, vontade negativa. E não está muito no Nietzsche isso, mas está lá no Vontade de Poder, né? Que é o livro póstumo que família dele organizou e tal. Eu tenho que reler o Vontade de Poder por causa disso, né?
ficou... Eu acho que a edição brasileira que eu tenho é até Vontade e Potência. Ficou como Vontade e Potência a tradução, sabe? Pela Vozes. Muito tempo também que eu não leio esse livro. Porque é isso, eu acabei ficando só no trabalho do Nietzsche mesmo e outros autores mais interpretativos do próprio Nietzsche, de menos interpretação pessoal e de falar, como diz Deleuze, em nome próprio do Nietzsche, em nome próprio de si mesmo, comentaram, né? Nunca li Heidegger do Nietzsche também, ou nunca li o Nietzsche do Heidegger, né? Aí fiquei mais uns comentadores mais neutros, assim, interessantes. O Jacóia, como é que é o nome do camarada? Tem um francês que é bom também. Ele até comenta e elogia o trabalho de Deleuze, mas fala das diferenças, mas esqueci o nome dele. Enfim, convidados estamos. Vai começar então no dia 9 de junho esse curso, o Nietzsche de Deleuze. A ementa está lá na página Resumo do Silício. E aí agora a gente volta aqui, depois desse jabá. E em breve também vai ter o lançamento do livro, eu vou avisar aqui. E talvez eu lance uma série de podcasts sobre o livro Genealogia Clínica. Assim, né? Talvez eu lance uma série de uns 4 episódios. E umas gravações assim, de alguns lançamentos que eu possa vir a fazer. Assim. Vou ver. São planos aí, ainda tenho um doutorado para fazer, clínica para tocar. Muito doido, mas tá indo. Bom, a gente perdeu um tempinho aqui, fazendo essa introdução longa, né? E acabou comendo um minutinho da leitura de hoje, mas porque eu preciso terminar às 6 que eu vou começar um atendimento. Dessa vez não vai ter nem churumela. Às 6 certinho eu vou encerrar essa parada. Vai ser meio abrupto dessa vez, vou fechar fechado. E aí deu 19 minutos de trelelê. Bom, mas voltando aqui para o nosso assunto do podcast, o antiético, a gente está precisamente... Beber uma aguinha. Do capítulo 4, na página 374. Eu acho que, infelizmente, nos deixaram mal acostumados, não haverá figurinhas e gráficos nesse parágrafo e nesse episódio, que eu gosto de figurinha e gráfico. Bora lá. A gente já avançou um pouquinho, mas eu falei de voltar aqui, né? Inclusive aqui, ó, falando em vitalismo e mecanicismo, é uma grande discussão que o Deleuze trava lá no Nietzsche Filosofia, sobre as interpretações mecanicistas e vitalistas do universo e do mundo, da vida. Mas aí a gente vai voltar do começo mesmo, 4.2.2, para além do vitalismo e do mecanicismo. Mas como falar em máquinas nessa região microfísica ou micropsíquica? Aí onde há desejo, isso é, não apenas funcionamento, mas formação e autoprodução. Fazendo mais uma vez o jabá, né, que é toda a pergunta que o Deleuze faz sobre como ali você já tem vontade, né, vontade de potência no nível microfísico, né, já há vontade de potência. Uma máquina funciona segundo as ligações prévias de sua estrutura e a ordem da posição de suas peças, mas não se põe a funcionar por si mesma, como também não se forma nem se produz. É precisamente isto que anima a polêmica ordinária entre vitalismo e mecanicismo. A aptidão da máquina em dar conta dos funcionamentos do organismo, mas sua profunda inaptidão em dar conta de suas formações. Então é isso, né? A máquina, ela descreve bem os bombeamentos, os fluxos, os tubos do organismo, mas não a sua formação, né? O seu caráter reprodutivo, o seu caráter de automanutenção, né? Porque o organismo vivo se regenera, né? Até certo ponto. Ele se divide, ele se multiplica, né? Isso as máquinas técnicas elas têm até então uma certa dificuldade, né? Mas aí se a gente começa a pensar nas engenharias de software e outras características de máquina, a gente vai ver que os fílons maquínicos, né, inclusive os das máquinas técnicas, eles são de uma evolução muito própria, né, muito autônoma. O mecanismo abstrai das máquinas uma unidade estrutural, por meio da qual ele explica o funcionamento do organismo. O vitalismo invoca uma unidade individual e específica do ser vivo, unidade que toda máquina supõe enquanto subordinada à persistência orgânica e prolongada no exterior às formações autônomas. Daqui que a gente não chegou aqui. Porém, de uma maneira ou de outra, observa-se que a máquina e o desejo permanecem assim numa relação extrínseca, seja porque o desejo aparece como um efeito determinado por um sistema de causas mecânicas, seja porque a própria máquina é tido como um sistema de meios em função dos fins do desejo. O lima entre os dois permanece secundário e indireto, tanto nos novos meios de que o desejo se apropria, quanto nos desejos derivados que suscitam as máquinas. Vamos ver se o que eles vão mencionar aqui vai ajudar a gente a entender isso.
Um texto profundo de Samuel Butler, O Livro das Máquinas, permite, entretanto, ultrapassar esses pontos de vista. Nota de rodapé 8, Samuel Butler, que viveu de 1835 a 1902. Airholm, 1872, capítulos 24 e 25. É verdade que esse texto inicialmente parece tão só opor as duas teses ordinárias. Uma segundo a qual os organismos são, no momento, apenas máquinas mais perfeitas, aí entre aspas aqui, né, provavelmente é a citação do Butler. As próprias coisas que supomos puramente espirituais não passam de rupturas de equilíbrio numa série de alavancas, a começar pelas alavancas que são demasiado pequenas para serem percebidas ao microscópio. Né, as alavancas atômicas, né? Fecha aspas. A outra, segundo a qual as máquinas não passam de prolongamentos do organismo. Entre aspas, os animais inferiores guardam seus membros neles próprios, no seu próprio corpo, ao passo que a maior parte dos membros do homem são livres e ficam alojados aqui ou ali em diferentes lugares do mundo. Fecha aspas. Tá bombando de mensagem aqui, por isso que eu odeio o celular. É que há uma maneira butleriana de levar cada uma das teses a um ponto tão extremo que ela já não pode opor-se a outra, um ponto de diferença ou de dispersão. Por um lado, Butler não se contenta em dizer que as máquinas prolongam o organismo, mas diz que elas são realmente membros e órgãos alojados sobre o corpo sem órgãos de uma sociedade, de que os homens se apropriam conforme sua potência e sua riqueza, e que a pobreza os priva como se fossem organismos mutilados. Pô, bem interessante. Por outro lado, ele não se contenta em dizer que os organismos são máquinas, mas que contém uma tal abundância de partes que devem ser comparadas a peças muito diferentes de máquinas distintas, que remetem umas às outras e que maquinam umas sobre as outras. Aí está o essencial. Butler opera uma dupla passagem ao limite. Ele rompe a tese vitalista ao pôr em questão a unidade específica ou pessoal do organismo e rompe ainda mais a tese mecanicista ao pôr em questão a unidade estrutural da máquina. Cara, apesar de ser meio trava-língua aqui, eu tô achando que tá meio tranquilo de entender. Deixa eu só ver quem é esse camarada que achei, fiquei curioso. Samuel Butler é um escritor britânico. Abrindo aqui o Wikipedia, né, nosso amigo. Nasceu em Bingham, 4 de dezembro de 1835 e faleceu 18 de junho de 1902. Foi escritor britânico fortemente influenciado pela experiência na Nova Zelândia. Suas obras mais conhecidas são Airholm, uma sátira utópica, e seu romance autobiográfico, editado póstumamente, The Way of All Flesh. Interessante, o escritor. Deixa eu só ver aqui na página em inglês que talvez tenha mais detalhes. Eu nunca tinha ouvido falar dessa utopia satírica, né? Airholm. E a cinematografia The Way of Flash. Publicar possivelmente. Beleza. Deixa eu ver se eu acho esse livro aqui. Airholm. É uma sátira da sociedade vitoriana, como sempre, né? Caraca, esse nome é aqui. Airholm, livro. Existe esse livro? Tem... tá publicado pela Penguin. Ah, mas tá em inglês esse aqui, né? Em português, em PTBR não tem não, filho? Tem... Em português de Portugal. Acho que tem uma editora gringa lá de Portugal. Ah não, achei aqui a versão... Cara, 594 no Mercado Livre. Nem sei que editora é, mas enfim. Beleza. Fica aí. Se quiser zerar todas as referências bibliográficas aí do Antiético, né?
E aí seguem eles aqui para tentar justificar essa pinóia, porque que eles também estão pensando em máquinas, né, em máquinas desejantes. Disse, na 375, depois desse rompimento, né, disse que as máquinas não se reproduzem, ou que só se reproduzem por intermédio do homem. Mas, entre aspas, haverá alguém que possa pretender que o trevo vermelho não tem sistema de reprodução só porque o zangão, e somente o zangão, deve servir de intermediário para que ele possa reproduzir-se? A pergunta: o zangão faz parte do sistema reprodutor do trevo. Cada um de nós saiu de animálculos infinitamente pequenos, cuja identidade era inteiramente distinta da nossa, e que fazem parte do nosso próprio sistema reprodutor. Então, por que não faríamos parte do sistema reprodutor das máquinas? Essa hipótese é muito legal, né? E aí a generativa já é uma constatação disso, né? Mas é isso, é um exemplo mais... Deleuze e Guattari já estavam preparados para isso, né? Eles estão pensando em filos maquínicos, inclusive das máquinas técnicas que evoluem e se reproduzem, né? Com auxílio dos homens, dos seres humanos, como órgãos reprodutores, né? E tem toda uma evolução própria, né? Uma linhagem das máquinas tecnológicas, e que é muito caótica, né? Que se adaptam, não se adaptam, né? Tanto de hardware, software que já existiu no mundo e não deu certo, e outros que enlouquecem e viram uma parada que não foram desenhadas para serem feitas, né? Seguindo essa citação, o que nos engana é considerarmos toda máquina complicada como um objeto único. Na realidade, trata-se de uma cidade ou uma sociedade que cada membro é procriado diretamente segundo sua espécie. Vemos uma máquina como um todo, lhe damos um nome e a individualizamos. Olhamos para nossos próprios membros e pensamos que sua combinação forma um indivíduo que saiu de um único centro de ação reprodutora. Mas essa conclusão é anticientífica, e aí é um corpo sem órgãos mesmo, né? É uma junção muito louca, né? Dos braços, dos dedos, dos pés, das vísceras, como máquinas acopladas mesmo, né? Isso é muito anticientífico ver. Apesar de que tem uma integração, né? A integração é uma parte da experiência, mas não é o todo da experiência, né? E o simples fato de que uma máquina a vapor nunca foi feita por uma outra ou por duas outras máquinas de sua própria espécie, de modo algum, nos autoriza a dizer que as máquinas a vapor não têm sistema de reprodução. Na realidade, cada parte de qualquer máquina a vapor, seja qual for, é procriada pelos seus procriadores particulares especiais, cuja função é procriar essa mesma parte. E apenas essa, ao passo que a combinação das partes no todo forma um outro departamento do sistema reprodutor mecânico. Se eu não me engano, né, não tem a menção aqui, não tem a citação, mas isso parece ser uma citação do próprio Butler, né? De passagem, Butler encontra o fenômeno da mais-valia de código. Caralho, é mesmo, né, do trevo e do zangão, né, que eles sempre vão falar da vespa e da orquídea. Quando parte de uma máquina capta em seu próprio código um fragmento do código de outra máquina, e assim se reproduz graças a uma parte de outra máquina. O trevo vermelho e o zangão, ou então a orquídea e a vespa, macho que ela atrai, que ela intercepta porque sua flor é portadora da imagem e do odor da vespa fêmea. Muito bom, hein? Caramba, esse livro aí do Errol talvez seja legal de procurar, né? E ele não é grande, parece. Tem aqui no arquivo público em inglês, né? Acho... Tá em domínio público, né, também. Tá aqui. Ah, tem 379 páginas no PDF, né? Em inglês. Deixa eu ver se eu acho esse trecho que eles estão mencionando aqui, né? Se tem algum tipo de tradução. Aí, ser em inglês, né? Reprodutor mecânico. Mechanical reproductor. Só por... achei aqui o trecho, tá no final do livro. Ah, pô, achei exatamente. We are misled by considering any complicated machine as a single thing. In truth, it is a city or society, each member of which was bred truly after its kind. Caraca, que legal. Ó, e tem um capítulo 25 que se chama As Máquinas. Conclusão. Caramba. Tô falando, interessante esse livro aqui, hein, bicho. Tá R$100 em inglês na Amazon. Ah, tá.
capítulo 24 também é as máquinas, continuado. Quem se interessa pela pesquisa das máquinas, né? E capítulo 23, o livro das máquinas, né? Que interessante. Show de bola. Beleza, aí sempre copiando bem da literatura, né? Bom, temos ainda 5 minutinhos, talvez a gente adiante, certamente. Pô, vai ter um Schrödinger aqui, um Schrödinger na próxima página. Vamos até onde der, né? 4.2.3, os dois estados da máquina. Neste ponto de dispersão das duas teses, é indiferente dizer que as máquinas são órgãos ou que os órgãos são máquinas. As duas definições se equivalem. Afirmar o homem como animal vertebrado maquinado ou como parasita afídio das máquinas, nota o tradutor. Emprego. Afídio para traduzir o termo afidiem, menos no sentido latino de afis, pulgão, e mais no sentido originário grego de afeides, relativo ao que não poupa, que destrói, de acordo com o dicionário Rues, não sei como é o dicionário. Que eu imagino que aqui deve ser também o Butler, né? Vertebrate. Some of the lowest vertebrae. Bom, enfim, aí eu não vou procurar isso não. Parasita. O essencial não está propriamente na passagem ao infinito. A infinidade composta por peças de máquina. Ou a infinidade temporal dos animáculos, mas sobretudo no que aflora graças a essa passagem. Menino, eu não lembrava desse trecho nem pelo crack, mas aqui que eles estão pirando a biologia, né? Tem essas viagens, assim, eles começam a surtar essa coisa pré-humana, né? Ah, ali, ó, o funcionalismo molecular vai ser o próximo parágrafo. Esse trecho é muito doido, velho. É bem cósmico mesmo. Uma vez desfeita a unidade estrutural da máquina, uma vez deposta a unidade pessoal específica do ser vivo, um liame direto aparece entre a máquina e desejo, de modo que a máquina passa ao coração do desejo. A máquina é desejante e o desejo é maquinado. Não é o desejo que está no sujeito, mas a máquina é que está no desejo. O sujeito residual está do outro lado, ao lado da máquina, sobre todo o contorno, parasita das máquinas, acessório do desejo, vértebro maquinado. Caralho, é só um resto mesmo, né, o tal do sujeito. E tem uma... voltando aí, a importância mesmo, né? Essa coisa do Nietzsche, a filosofia, aí vai dar tempo de 2 minutos, tem esse elogio ao acaso, né? Muito nietzschiano mesmo, e como que as forças operam ao acaso, elas se encontram ao acaso. Isso diz respeito às forças químicas, às forças físicas, às forças biológicas. Esses fluxos de forças se encontram ao acaso, e no encontro delas há a formação de uma vontade, uma formação afirmativa que valora e que interpreta, né? Mas continua sendo acaso. É a manutenção, no sentido mais nietzschiano possível, da irresponsabilidade do desejo. O desejo é muito irresponsável, no sentido de que não responde a algo ou alguém. É muito mais voltado ao acaso e essa expressão desse encontro, né, do acaso, essa estética trágica do acaso. E aqui eles estão falando muito disso, né, de um conjunto de... Troca, assim, a palavra força e vontade por máquina e desejo, né? Como que as máquinas vão se conectando, fazendo arranjos possíveis, que o sujeito é só um resto desse processo, né? Está muito no campo do acaso mesmo, né? Não tem essa vontade antropomorfizada, apesar de que haverá muita vontade, né? Haverá muito desejo nesse processo. Então estou pensando muito nessa continuidade, assim, né, do trabalho deles e de desbancar a responsabilidade humana, antropomorfizada, em função do acaso maquínico mesmo. Em suma, a verdadeira diferença não está entre a máquina e o ser vivo, entre o vitalismo e o mecanicismo, mas entre 2 estados da máquina, que são também 2 estados do ser vivo. A máquina tomada na sua unidade estrutural e o ser vivo tomado na sua unidade específica e mesmo pessoal. São fenômenos de massa e conjuntos molares. Eu vou parar daqui porque o alarme já vai tocar. Pensar essa dimensão pessoal e vital, né, é pensar a dimensão molar apenas. Mas existe a parte molecular da maquinação.
Eu vou voltar daqui de cima, né? Mas a gente já leu até aqui, pronto. Hoje, desliga o despertador que tocou. Hoje é 22/5. Beleza, beleza, muito legal. Samuel Butler, né, bicho? Quem diria? Grande Samuca. Fiquei interessado mesmo. Bom, show de bola. Um beijo, um forte abraço. Falei que seria meio abrupto mesmo, mas conseguimos ler um tantinho, bastante até. E nos vemos semana que vem. Qualquer coisa, estamos por aqui. Manda um recado no Spotify, no YouTube, ou me encontre por e-mail, por WhatsApp, sinal de fumaça. E já sabe, quiser ler essa doideira aqui comigo, venha, vamos nos divertir. Beijo!